Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês essa gama aqui que vocês estão vendo aqui na mesa de chicote de alimentação para multimídias. Multimídias Androids, enfim, tem vários tipos de conectores aqui que eu quero apresentar aqui para vocês, uns bem mais evoluídos. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo aqui, que vai ser bastante interessante para quem não tem conhecimento nenhum, como eu também não tinha, pelo menos um pouquinho agora a gente consegue passar aqui para vocês, ok? Então, quem gosta desse conteúdo, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e também não deixe de ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos que estarei fazendo aí para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. A vontade de fazer esse vídeo veio através desse chicote que vocês estão vendo aqui no meio. Eu vou trazer aqui um pouco mais perto aqui para nós. Esse chicote, eu vou falar dele no final, mas foi ele que startou a vontade de fazer um vídeo aqui para vocês referente a isso, tá bom? Ele é um chicote para um Volkswagen e que também tem um item que o pessoal fala muito, né? Eu tinha medo dessas palavras, chamada Cambus. Então hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês também o que significa isso daí, o que eu consegui compreender através do estudo um pouquinho desse diagrama, desse chicote, para entender um pouco mais como é que funciona essa rede aí, tá? Mas eu quero começar, pessoal, falando um pouco mais dos chicotes universais, né? O famoso 16 vias que nós temos aqui. Então, são chicotes específicos, são chicotes padrões, são chicotes universais, tá? Então, eu vou mostrar aqui um para a gente poder falar sobre, porque tem muitos aqui, com muitas cores. Então, a gente tem que ficar muito atento do produto que a gente está comprando, né? Para fazer a instalação e sempre se amparando a um teste, quando for ligar no carro, multímetro, toda aquela segurança para vocês terem uma ligação segura, né? Com resultado satisfatório e não provocar nenhum dano no carro e muito menos se machucarem com isso, tá bom? Vou começar por esse chicote aqui, para a gente não se assustar muito na questão de cores, mas entender um pouquinho como é que funciona o diagrama, tá? A gente vai dividir aqui, pessoal, entre chicotes fêmeas e chicote macho, tá? Então, vamos entender que o chicote fêmea, sempre eu vou ter um terminal, deixa eu focar aqui um pouco melhor. Eu vou ter um terminal, deixa eu pegar uma chavinha aqui para apontar para vocês, de recepção do terminal do macho, tá? Então, ele vai receber a entrada desse terminal aqui. Então, por isso que a gente divide um pouco entre terminal fêmea e macho, ok? Falando em característica, né? Vou mostrar a característica aqui dos dois. Ele é um chicote 16 vias. Por que 16 vias, pessoal? Para fazer a alimentação completa de um som básico para poder o som funcionar, você precisa ter esses tipos de fios, tá? O conector, vocês podem olhar, ele é parecido em estrutura, porém, na conexão, ele fica a trava mais no meio e este fica a trava mais para cima. Então, toda vez que vocês olharem o chicote nesse estilo e pegar ele na mão desse jeito, além das cores que vai estar mostrando, você vai entender que automaticamente esse chicote aqui é para alimentar alto-falante, tá? Então, tá com um cortezinho aqui no meio, vocês vão entender que é para alto-falante. E automaticamente vocês vão cair nessas cores aqui, tá bom? Bom, como é que funciona? Eu vou deixar desse jeito para a gente poder interpretar um pouco mais aqui, ó. Começando pelos verdes, depois eu vou em outra característica. Verde, nesse lado que está aqui, é a parte traseira esquerda, ok? O branco é a parte dianteira esquerda. Então, nós estamos falando aqui, olhando o carro, desse jeito, lado esquerdo. O cinza é para dianteira direita e o roxo para traseira direita, tá? Então, são pares de fios, então são verde, branco, cinza e basicamente o roxo aqui. E por que tem 8 fios aqui, pessoal? Então, aqui, ó, mostrar mais pertinho aqui. Quando vocês olharem num fio de cor e tiver uma lista
uma lista como essa, por exemplo, uma listrinha aqui preta, nesse fio verde, ele é um fio negativo, então ele é uma parte negativa do alto-falante. O branco, a mesma coisa. Então eu tenho aqui o negativo, tá vendo? Ó, branco com preto. E assim para o cinza, um cinza com preto, aqui, e um roxo com preto. Então esse são os fios que denomina a parte negativa. Então se a gente olhar aqui, ó, esse aqui, todos esses fios que estão na parte aqui de cima são negativos. E os outros fios da mesma cor, porém sólido, o que que é sólido? Não tem nenhuma faixa preta, nenhuma listra, eles são os positivos, ok? Então esse aqui, pessoal, é um padrão. A gente pensa, quando eu comecei a mexer com isso também, eu achava que tinha N tipo de cores para fio. Então ele tem um padrão universal. Por mais que o chicote às vezes não venha com o padrão, vem com o fio pro lado invertido, por alguma coisa, mas uma cor mais próxima, universal, é fato que existe, tá bom? Então esse aqui é um chicote fêmea para fazer ligação. Pode ver que atrás você vai ligar isso especificamente no som, né? Então você tem essa entrada aqui, vai estar para entrada no macho, né? Que vai estar lá o carro esperando. Quer dizer, eu vou pegar um aqui de exemplo aqui. Imagina que esse aqui fosse questão do macho. Note que é o mesmo jeito do corte que eu tenho aqui, que é para poder fazer o alto-falante, eu sei que esse alimentação é o alto-falante. Por quê? Porque o nível de recebimento aqui, ó, esse cortezinho é o meio. Então eu sei que aqui é para alto-falante. Se eu tentar colocar ele no de alimentação, não entra, porque ele está esperando um outro corte, né, um outro desenho desse chicote, que seria o próximo conector que eu vou mostrar. Exemplo, esse daqui. Então ele é o segundo, é o parzinho, né? Ele vem com a mesma quantidade de pinagem, por isso são 16 aqui, pessoal. Tô vendo uma numeração aqui, número 1, número 2, 3, tá? Então tem. Mas são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, 8, 16, tá bom? São chicote 16 vias. Porém, nem todo a parte de alimentação desse conector, que é que tem um cortezinho mais para cima, que aí sim, fazendo a conjuntura aqui, ó, na ligação aqui no conector que vai estar do macho, ele só vai poder entrar aqui. Não tem como ele entrar aqui, ó. Tá vendo? Não tem jeito dele entrar, por causa que ele vai travar. Então aqui é onde ele vai estar a conexão para a parte de alimentação, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos fios. É o seguinte, nem todos os chicotes vão vir com todos, mas na verdade o básico tem que vir. Então vamos lá. Pessoal, é em cores, tá? Primeiramente, preto é o negativo, tá bom? Vermelho é sempre uma indicação de um pós-chave. Então, uma alimentação após você virar a chave do carro, você vai ter 12 volts transitando por esse fio, ok? O fio azul é o remote ou antena, né? Vamos falar assim, que você vai, quando você vai, por exemplo, ligar o carro, e aí a hora que o som tá ligado, esse fio aqui, ao invés de ele estar recebendo uma voltagem, ele que vai mandar uma voltagem para a antena, para você, né? Uma antena amplificada, então aqui, ou um sinal que você vai mandar para o remote. Então você pode usar esse. Nem todo chicote tem o laranja. O laranja o que que é? É o famoso ILL para iluminação. Então, o carro que tem um chicote e que esteja ligado nessa mesma posição que quando vocês ligarem a lanterna do carro, farolete, como queiram, ele vai mandar um 12 volts para cá, e esse 12 volts vai entrar no som, ou na multimídia, que seja, e ele vai calibrar a questão de ligar os botões, vai diminuir a intensidade da luz, tá? Então ele serve para isso. E o amarelo aqui é o 12 direto, tá? Então nem todos têm esse, por exemplo, iluminação, ou tem antena, enfim. Mas esses três, pessoal, é o fundamental para vocês ligarem um som, uma multimídia, tem que ter isso. Se não tiver essa alimentação, não liga. O que que pode vir? A questão de cores aqui, né?
Às vezes, pessoal, entre a questão amarelo e vermelho, eu creio que não, mas a posição dele pode vir errado. Errado não, vem em slot diferente porque o conector original do carro pode estar também configurado para isso. O que eu quero dizer? Às vezes, o vermelho, que é um pó-chave, ele pode estar ligado no lugar do amarelo. E o inverso também, o amarelo pode estar ligado no lugar do vermelho. Então, o que acontece com isso? Vocês ligam o som, provavelmente o 12, que era para ser um pó-chave, ele fica ligado direto, então o seu som fica consumindo bateria. Por isso que vocês têm que ligar o pó-chave, para que ele economize a bateria, consuma bateria do jeito correto. Muitos dos sons mais básicos ligam esses dois fios junto, para que eu não perca a memória do carro, porque o 12 volts direto sempre vai segurar memória de configuração de rádio, dos padrões que você precisa que o carro esteja ligado. E eles ligam o amarelo e o vermelho para que o som não desligue, né? Vamos falar assim, não perca a memória, ao mesmo tempo não precisa estar no pó-chave. Então, se você desligar a chave do carro de vocês, o som não vai desligar, a não ser que você aperte o botão do som para desligar. Porém, se for uma multimídia, não é o recomendado, porque ela vai ficar consumindo microamperagem e pode descarregar a bateria, de qualquer forma. Então, sempre a indicação é ligar o formato correto, ligar os fios nas cores e nos pulsos corretos. Ó, um exemplo aqui também de cor do conector. Tá vendo? São dois conectores de alto-falante, porém, um marrom e um preto. Então, não é que ele é diferente, em sim o acabamento, mas o encaixe dele tem que ser igual. Tem que ser com a mesma travinha, ó, no meio, para poder conectar no macho que está aqui, ó. Então, sempre vou utilizar essa referência para ligar. Aí, olhando esse chicote que possivelmente é o que estaria no som, e esse aqui no carro, então vou inverter aqui para a gente entender. Imagina que eu estou com o som aqui para ligar, então eu sei que eu tenho alto-falante. E vocês têm um conector de um rádio para ligar. Automaticamente, quando vocês ligarem esses dois, a lógica e o padrão teriam que fechar o quê? As cores. Então vamos lá, ó, olhando aqui, ó. Tá vendo que eu tenho roxo com roxo, cinza com cinza, branco com branco, verde com verde, ok? Negativo com negativo, ó, lista preta com lista preta com lista preta, e cor pura com cor pura, ou sólida, branco com branco, cinza com cinza, verde com verde, roxo com roxo, ok? Isso garante a instalação que os alto-falantes estão recebendo, até mesmo para vocês controlarem o balanço, se for uma multimídia, vocês poderem fazer o balanceio direito para a esquerda, vocês estão numa viagem, eu não quero que incomoda o passageiro do lado, né, direito, dianteiro direito, então vocês podem puxar o som para o lado do motorista, lado esquerdo. Então, se isso aqui não estiver ligado corretamente, vocês vão ficar com dúvida e o som não vai trabalhar corretamente. Ah, inversão, imagina se um fio desse negativo e positivo estiver mandando para o som. Teoricamente, não tem uma queima do alto-falante, não tem um problema grave. A única coisa que vai acontecer, ao invés do alto-falante estar trabalhando numa posição, ao invés desse alto-falante bater para fora, ele vai bater para dentro. Então, ele vai fazer a batida ao contrário. Ao invés de ele fazer uma batida assim, ele vai fazer uma batida para dentro. E isso pode prejudicar o alto-falante. Então, você pode não ter uma qualidade boa, porque a captação dele é para fazer ao contrário. Então, o positivo invertido e negativo acontece do alto-falante fazer isso. Por isso que é bom testar, vocês pegam uma pilha, coloca, né, o lado positivo e o lado negativo nessa base do fio, e vocês podem olhar mais ou menos como que está batendo o alto-falante, além de você descobrir qual alto-falante, porque muitos carros, pessoal, às vezes tem um chicote que foi colocado um som, o que vem aqui, ó, eu vou colocar esse exemplo aqui, ó. Imagina que esse exemplo aqui é de um carro, não tem essas cores e tem todas as cores iguais. Imagina que se aqui fosse tudo verde, tá bom? Fosse tudo verde, eu não saberia qual que era o direito dianteiro, qual que é o traseiro direito, enfim. Então, o que acontece? Você pode testar com uma pilha. Você pode colocar um positivo e negativo da polo da bateria no par de fio e ver, esse aqui tocou do lado traseiro direito. Opa, então fechou, isso aqui está correto.
tá bom? Ah, não, isso aqui bateu no dianteiro direito. Ixi, tá errado. Então troca a fiação, passa ela corretamente, né? Para vocês terem descobrir através desses chicotes que estão mais prejudicados. Aqui um exemplo muito prático, pessoal. Tô pegando aqui, ó, como se fosse esse chicote tivesse vindo original do carro, tá? Aqui eu não tô vendo se ele tá certo ou tá errado. Tô analisando que ele veio do carro de alimentação. Então ele veio. Aqui eu entendo que ele é um positivo direto, que é da antena, iluminação, pós-chave negativo. Aí eu vvou conectar no som que vocês pegaram e vou conectar e vou fazer a ligação. Ah, achei aqui o lado certo. Ah, não é nesse aqui, é nesse aqui, ok, encaixei. Vai estar funcionando? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que aconteça aquilo que eu comentei com vocês, está ligado o som, mas está alimentado erroneamente, ou possivelmente pode até queimar se está trocando o negativo, que é o mais difícil, no lugar do positivo. Mas olha só, a parte do chicote aqui de alto-falante, deu tudo certinho, bateu todas as cores certinho, positivo e negativo. Vamos olhar aqui agora, ó. Aqui vocês conseguem ter uma visão do que eu estou falando que possa vir, por isso que reforço. Teste bastante com o multímetro. Por mais que eu tenha só 3 fios de alimentação aqui, ó, no macho aqui que tá ligando a multimídia, vamos trabalhar com os 3 fios aqui também. Aí vamos falar em casinhas aqui, ó, tá vendo? Vamos falar aqui. Primeiramente, negativo tá batendo? Tá. Tá no primeiro slot que tá aqui. Né, ó. Primeiro slot. Tá no primeiro slot. Ok? E o positivo que tá vindo aqui? E o positivo que tá vindo do som, positivo direto, é o amarelo. Ele tá nessa casinha. E olha quem tá no lugar dele. O pó-chave, tá? E isso que eu comentei. O positivo que tá lá na multimídia, direto, no som do carro, é o pó-chave. Se vocês não quiserem mexer no chicote do carro, troca a pinagem daqui, tá? Eu fiz um vídeo recentemente aí do Onix 2019, tá? Vou publicar esse vídeo para vocês. E eu encontrei essa situação, tá? Que eu tive que fazer a inversão, mas eu fiz no chicote na multimídia para poder ficar coerente a ligação da parte de alimentação, tá? Então, mais um adendo, mais uma observação, tá? Então, ficar bem atento nessas questões de alimentação, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, pessoal. Eu também pensei, achava que era tudo isso. Mas com um pouquinho só de paciência, um pouquinho só, vocês conseguem fazer a ligação do carro de vocês, o som, tá? Com um pouquinho dessas dicas aí, ok? Vamos para um próximo aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou para uma linha mais de multimídia. Aqui o que nós estamos falando era chicotes universais, que está no carro, vocês podem ligar um sonzinho, padrãozinho, né? Um DIN normal. Por quê? Porque todos eles você tem a possibilidade de fazer a adaptação, né? No carro aqui. Então, isso aqui é só um exemplo do chicote que pode vir no carro, né? Esses modelos que é o que pode estar vindo como fêmea que está no carro, e o que vocês vão ligar como chicote macho, né? O que vai fazer essa leitura. Então, essa é a que eu queria mostrar. Agora eu vou passar para a linha de multimídia. Por quê? É aquilo que a gente está olhando um pouco mais, está mais em evidência. Tem bastante chicotes que são padrões, famosos plug and play. E tem bastante conectores que dá a sua dúvida sim, porque ele tem mais recurso para instalação de mais acessórios e a gente acaba tendo dúvida nas cores e como interpretar. Vou pegar primeiramente um chicote. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Aqui, pessoal, ó. Tô pegando esse chicote aqui, não tem nada aqui, ó, vamos falar assim, não tem a parte da ligação do carro aqui atrás, então é só onde vocês estão ligando na multimídia. Então aqui é um outro mundo, é aquilo que a gente falou, que depende do carro, vocês vão ter que ligar interpretando o que tá aqui, tá? Mas vamos pensar nele com multimídia. Então aqui é a entrada, deixa eu mostrar aqui também para vocês, no foco aqui, ó, pegando os dois iguais para ficar, ó. Quantas saídas, né? Vamos falar aqui, entradas de fio nós temos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais 7 embaixo, dá 14. Com esses dois maiores, 16. Concorda que é o mesmo 16 vias que nós temos juntando os dois conectores desse tipo aqui, ó? Né? São os chicotes 16 vias, tá bom? Bom, vamos lá. Ele tem uma configuração também, né, de cores.
Alguns chicotes, nem todos vêm com alguma explicação, dizendo o que é cada coisa. Pode ver que tem chicotes mais evoluídos, que eu acabei vendo alguns vídeos, que explicam muito bem. Cada fio, até do lado do alto-falante, que é só pela cor, eles falam o seguinte, realmente, ó, esse aqui é o traseiro direito, né? Mas aqui a gente vai acostumar um pouco com as cores. E os outros que são um pouco mais, vamos falar assim, não mais importante, mas aqueles que a gente não pode errar, ele vem com indicador. Tá em inglês, né? Mas dá para a gente acostumar com a linguagem. Então, eu vou deixar o exemplo aqui, ó. Vou pegar um só para a gente poder falar sobre. E aí eu vou fazendo um panorama aqui de cores, tá? Bom, pessoal, olhando o chicote assim, traseiro aqui, ó. Imagina que você vai colocar na multimídia. Então, o que nós temos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui porque tá um grudadinho no outro. Vamos lá. Isso aqui, ó. O que tem na parte de cima com o conector da trave e depois o inverso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Preto. Negativo. Vermelho. Positivo pós-chave. Aí entra algumas cores que a gente vai estar identificando com a nomenclatura que vem informada com uma etiqueta. Então, imagina que nós estamos vendo aqui um chicote com uma cor de rosa, e a gente vai estar olhando ele como back. Deixa eu ver aqui. Back. Pode estar reverse, pode estar câmera reverse, que é o que? Esse fio aqui é o fio que vai ser alimentado com 12 volts a partir do momento que vocês engatarem a ré. Então, você está na ligação da câmera, vocês vão ligar aqui um fio aqui e ele vai mandar 12 volts para dentro da multimídia, onde ele vai cortar o que vocês estão fazendo, assistindo rádio, vídeo, qualquer coisa. Esse sinal corta qualquer coisa, liga-se a câmera, a parte do VGA, do cabo RCA amarelinho que vão mandar a imagem, vai passar para a tela da multimídia, tá? Esse é o direcionador. Bom, aí tem outras cores também que vai poder mudar. Esse marronzinho aqui, ó, marronzinho não, perdão, esse laranjinha aqui, pode ver que ele é um fio, é um laranja com uma lista preta. Ele é o famoso QI1 ou SWC, que é o quê? É a parte do comando de volante. Então, isso é um sinal que ele vai receber para poder fazer vamos falar assim, a conversão e fazer a ação, né? E aumentar o volume, trocar de estação, enfim. Então, esse laranjinha aqui faz parte do QI1. Agora, vocês podem ver que ele já começa a interferir desse lado 16 vias, quatro fios aqui, né? Ou 2 pares dos alto-falantes. Então, lembra que aqui eu tenho todo um esquema aqui assim, ó. Entendeu? Tá vendo aqui? Olha só. Onde está o cinza? Está aqui no meio. Onde está o branco? No meio. E aqui está do outro lado. Quer dizer, não é o mesmo padrão, né? Aqui. Mas as cores são. Então, aqui eu vou ter o cinza com uma lista preta e um cinza puro, sólido. Então ele é o quê? É o sinal do alto-falante do dianteiro direito. E um branco com preto e um branco puro, eu vou ter um dianteiro esquerdo. Então, o alto-falante a gente conseguiu tratar aqui também na primeira camada desse chicote. Agora eu vou virar esse chicote. Virando o chicote, pessoal, começando agora também da esquerda aqui para a direita, eu vou continuar com os alto-falantes. Agora eu vou ter um par, mesma coisa, negativo e um positivo para traseiro direito e um par positivo e negativo para o traseiro esquerdo, tá? Esse azulzinho é o famoso aqui, ó, na antena. Então, esse aqui vocês ligam a antena amplificada. Não é o fio do remote, tá? A multimídia, ela tem uma outra saída em outro chicote que vocês fazem a ligação do remote. Esse aqui é para antena amplificada. Depois eu tenho um marronzinho. Vamos ver o que ele destaca, o marrom. Olha o marrom. O marrom tá falando que é o nosso QI2. Não tínhamos o QI1, que era o quê? Era um laranja com uma listrinha preta que tá aqui embaixo. Esse é o QI2. Então, muitas vezes tem multimídias que precisam o quê? O som, né? O volante, às vezes, necessita de mais opções de configuração, né? Hoje, para essas multimídias aqui, só de você ligar o QI1 aqui,
resolve muitas configurações, tá? Mas tem carros que precisam ligar os dois, né? Muito específico. Você ligando um já ajudaria, tá bom? Bom, aí eu tenho, saindo desse aqui, eu tenho o laranja. Esse laranja é o ILL que a gente fala, não? ILL é o Illumine aqui. Esse é o fio da iluminação, aqueles que você liga o farolete, a lanterna, e ele daqui vai receber 12 volts, que vai para dentro da multimídia e fazer esses comandos de abaixar a intensidade do volume, da luminosidade da tela e de acender os botões, por exemplo, tá bom? E por fim, o amarelo, que é o positivo direto, tá bom? Então vocês entendem aqui, pessoal, ó, é um chicote 16 vias também, porém tem algumas funções a mais, que algumas estão descritas no chicote. Vou pegar o outro chicote que estava comigo, porque eu quero mostrar só as diferenças aqui, ó. Vocês podem encontrar conector igual, porém, eu vou mostrar aqui em cima, ó, só aqui primeiro, ó. Olha aqui em cima, positivo direto, aqui em cima, positivo direto. Eu não tinha um laranjinha aqui, que era iluminação, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó, o laranja tá na segunda casinha, que é a iluminação, que é o ILL, tá aqui embaixo, tá? Olha a cor aqui, laranjinha. Tá batendo com o ILL aqui, ó. Tá aqui, ó, ILL aqui embaixo. Porém, quando eu chego aqui já no terceiro fio, aqui eu falei o segundo, né? Então eu chego agora no terceiro fio, que aqui é o marrom. E ele fala que é o Q2, aqui não é marrom, ó. É um outro laranja, mas deixa eu ver se está destacado também como Q2. Aqui, ó. Q2 também. Tá vendo? Então, por mais que tenha indicação, as cores podem mudar para sentido. A câmera de ré, ó. Então, outro exemplo da câmera de ré. A câmera de ré eu bato aqui e já vejo que é a câmera de ré, ó. É o cor-de-rosa, tá escrito back, tá na posição aqui terceiro, do lado do pó-chave. Mas nesse chicote aqui, cadê o fio cor-de-rosa que eu não acho ele? Tá vendo aqui? Quem que ele é? Esse marrom. Ó, marrom tá na terceira slot, igual o cor-de-rosa, porém com a indicação do back nele, ó. Tá bom? E esse é a câmera de ré. Então, bastante atenção, mas não é nada difícil da interpretação desse chicote, ok? Agora aqui, pessoal, esses chicotes já são mais o que a gente costuma falar, que é os famosos plug and play. Por que plug and play? Na verdade, ao invés de você estar fazendo um chicote, ó, vou deixar isso aqui na vista aqui para nós, esse é o nosso exemplo. Ao invés de a gente estar comprando um adaptador, olha só, um adaptador igual a esse daqui, que tem as cores, os fios aqui. E cadê o plug para multimídia? Ah, mas eu tenho um conector para multimídia. Eu posso vir aqui e fazer toda essa amarração e ter um chicote igual esse que nós estamos vendo aqui na mesa, igual a esse. Vai estar a alimentação, colocando o fio, e eu tenho o conector plug. Então, muitas vezes, pessoal, para instalação, o pessoal que vai fazer um pouco mais rápido, às vezes eu creio que às vezes o dono do carro, que é uma coisa mais simples, não quer gastar, ele vai fazer a instalação normal sem ter esse chicote padrão. Mas se você puder investir, se você puder fazer uma coisa legal, compre o adaptador e faça você. Aí você vai ter, né, um plug. Você não está fazendo vamos falar assim, você tá fazendo uma adaptação que ela é necessária para poder ter uma desenvoltura melhor, uma manutenção melhor, para você mexer o som, tudo bonitinho, e poder trocar em qualquer momento. Então, fica mais fácil vocês poderem fazer esse tipo de chicote. Então, vocês também podem montar seu plug and play em casa. Bom, aqui, olhando como nós falamos aqui do padrão que nós tínhamos aqui, eu vou pegar o mesmo padrão desse, tá vendo? Ó, é um chicote já plug and play, esse aqui não, esse aqui já é universal. Olha lá, vermelho, preto, vermelho, rosa, laranja, cinza, cinza, branco, branco. Roxo, roxo, verde, azul, marrom escuro, outro marrom claro, laranja, amarelo. Então, ele é meio que igual a esse aqui.
Porém, na ligação do carro, como esse aqui vai na multimídia, esse aqui é o macho que vai estar lá esperando no carro para ligar as fêmeas que estão aqui esperando. Ah, deixa eu fazer ligação. É a mesma coisa, olhar se está tendo afiação, se está batendo as cores, né? Se é positivo ou negativo. Porém, ele já está dentro dos seus conectores. E aí, alguns fios ficam sobressalentes, porque nem todos os chicotes têm as informações. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um de alimentação que não tem o laranja, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo esse laranja que é a iluminação que nós temos lá no carro? Imagina que esse aqui é o fêmea que está no carro e eu não tenho iluminação nesse aqui, ó. Tá, ó, tá igual, tem antena, mas não tem iluminação nesse aqui. A iluminação tá fora, tá vendo, ó? Porque ele não é uma exigência, mas eu queria colocar. Então, vocês podem fazer uma adaptação, colocar um terminalzinho. Por quê? Porque o carro tá fornecendo aqui. Porque se eu ligar aqui direto, ó, vou ligar aqui para vocês verem, vou colocar o conector aqui, de alimentação. Ó, olha só, temos duas variáveis aqui. Primeiro, o pós-chave está invertido com o 12 direto, ó, pode ver que o amarelo tá junto com o vermelho, o preto tá certo e aqui inverte embaixo, ó, o amarelo com o pós-chave aqui embaixo. Então isso aqui teria que fazer uma inversão para funcionar. Porém, o foco aqui agora na explicação, o que que é? É a iluminação. Pode ver que a iluminação tá aqui e a iluminação está aqui. Ah, mas não tem antena. Olha, ó, tá vendo? A antena já não tem, então já é outra situação que poderia estar no chicote da antena ou poderia estar sobressalente para fazer ligação. Então, alguns desses vêm encaixado, outros não vêm. Aí eu vou mostrar para você uns que já vem quase 100% todo instalado, todo encaixado. Vamos lá. Ó, o exemplo também de conectores, ó, são conectores comprados em diferentes lugares, os padrões. Mas olha só onde eu queria chegar. Olhando aqui em cima, dá para notar de cara o que um é diferente do outro, ó. Eu tô tendo o traseiro esquerdo, alto-falante, e tendo aqui também. Pulo uma casinha, eu tô tendo o 12 direto, e aqui eu tô tendo o pós-chave. Aqui eu tô negativo, aqui eu tô negativo. Então pode ver que aqui muda também na multimídia, mesmo que venha num padrão, que já vem um plug and play, pode mudar o sentido da cor. Mas isso, pessoal, aqui ó, vocês têm que seguir o que está na multimídia. Aqui a entrada padrão é 12 volts. Se você seguir com 12 volts aqui, você tem que alimentar 12 volts. Quando chegar aqui um pós-chave, tá errado, tá? Então, o recebimento, que vai ser a multimídia, é o que vai dar diretriz para vocês mandar energia, ou, né, ou sair aqui, depende do fio, que é o que vai ter, que é o controlador. Então, aqui é o segredo. Então, vocês têm que seguir aqui e fazer o máximo de averiguação e adaptação aqui no final, que é onde você vai receber esses dados, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó, a própria câmera de ré, ó, tá vendo? Ó? É o fio que está sobressalente na cor rosa, como a gente viu nos outros, e o rosa aqui, ó, é um rosa claro e aqui um rosa escuro, back, tá vendo? Ó, QI1 como laranja, QI1 como laranja. QI2 como marrom, QI2 como marrom, tá vendo? Então tem particularidades, ó. E esse daqui, ó, vou mostrar outra. Olha o fio da antena. O fio da antena, que é o azulzinho aqui, esse aqui, ó, não tem nem, ó, ele não tem nem uma etiqueta nele, certo? Olha só nesse chicote aqui onde ele tá, ó. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Deixa eu puxar ele aqui. Aqui, ó. Ele tá conectado no plug, ó. Ele não tá sobressalente. E ele é da antena. Só que se vocês olharem no chicote também e não tiver na posição correta, vocês têm que analisar e tem que mover esse fio também pro lugar onde vai estar a parte da antena amplificada. Por isso que às vezes ele vem solto, tá? Bom, vocês estão vendo que tem bastante variável, né, pessoal? Não estou aqui para confundir vocês, mas de qualquer forma, se tiver alguma dúvida também nesse assunto que eu estou mexendo, disso que eu estou apresentando, vocês podem entrar no comentário, me chamar, que eu tenho o maior prazer em ajudar e explicar para vocês, tá? O que eu consegui aprender até agora, o que eu venho aprendendo todo dia, e a gente não pode ficar com dúvida não, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu não costumo falar, vocês me conhecem, eu tenho um canal aí, já vai fazer uns
3 anos mais ou menos. Não costumo pedir like no meio do vídeo para vocês, não costumo pedir, né, para vocês se inscreverem, mas se puder dar essa força eu agradeço, tá? É um assunto que eu gosto muito de falar sobre multimídias, não é a minha área, mas gosto muito de estar aprendendo, mostrando isso, o que eu consigo de captar, eu quero transmitir, né? Às vezes eu transmito de uma forma muito aleatória, muita palavra, tá? Mas às vezes eu gostaria que alguém me explicasse também um pouco com detalhe, né? Eu sei que às vezes os vídeos são muito cansativos, mas alguém olhando um pouquinho desse vídeo em algum momento pode sentir, né, que vai ser atendido com uma necessidade, né, dependendo do assunto que está sendo, tá bom? Então, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não deu aquele like, pessoal, dê aquele like, vai me ajudar bastante. Cada like que vocês dão aqui distribui para mais pessoas que gostam do mesmo assunto, tá podendo ver e compartilhar isso aí também, tá bom? Então, vamos continuando com o vídeo. Bom, agora eu vou numa linha aqui, pessoal, antes de chegar no meu dito cujo aqui, que vai ser minha instalação. Vou chegar em 2 chicotes que eu tenho aqui como um estoquezinho, né, vamos falar assim. Eu vou mostrar esse aqui primeiro. Ele nada mais é, reforçando, que ele é um chicote universal na parte de multimídia, ó. Todo igualzinho que a gente explicou agora há pouco nos outros. Porém, aqui ele tem uma antena, tá? Que isso aqui é específico, ó, para... ele acha que é do Fit... Ele não é do New Fit, eu acho que ele é entre 2004 ao 2008, tá? Se não me engano bem, porque os conectores dele são desse jeito aqui, tá? Olhe bem o detalhe que eu tô falando aqui. Esse chicote, imagina que a gente estivesse falando desse aqui, desse plug aqui, ó, né? Lembra-se que o fio da antena tá sobressalente, tá fora? Olha, esse aqui, ele já é um específico. Então, a antena que tá ligando aqui, que vai ser ligado na multimídia, né? Então, o cabo da antena que vai estar aqui, eu tenho o conector específico, plug and play, para o conector que está vindo do carro, nesse caso do Honda Fit. Ele vai fazer a ligação da antena, porém eu preciso amplificar essa antena. E você pode ver que o fio azul, ele não está sobressalente. Ele está já diretamente ligado aqui, ó, na multimídia, ó, tá no cabo aqui final da multimídia, e aonde está no chicote do recebimento aqui da antena, tá? Então, não está no conector aqui final, tá vendo, pessoal? Ó, não está aqui, ele já está na antena. Tá bom? Então, para vocês verem que tem chicotes específicos. Mas, quero passar para vocês. Os principais é aquilo que eu venho comentando ali, a parte de alimentação. Os outros são meio que dedicados, tá? Você não vai ficar sem ligar seu som por alguma situação de um fio que não seja esses de alimentação. Claro, não estamos falando de um fio invertido, de um fio que estiver descascado, nada disso, né? Com problema, mas esse aqui eles são auxiliares, vai deixar não funcionar uma antena, não vai funcionar um alto-falante, não vai funcionar um comando de volante, entendeu? Mas ligar a multimídia com os demais padrões vão ligar, tá? Então, olha, é um conector específico aqui, as vias dele estão aqui, tá? Você pode ver que 90% tá ligado, né? Ó, o que que não tá ligado? O back. Esse aqui, pessoal, muitos, vamos falar assim, uns 80, 90%, boa parte não vai estar ligado, que é que vocês têm que mandar aquele pulso da ré. Mas olha só os demais que estão aqui, diferente desse, que nem todos estão ligados aqui no final dele, ó. Desse daqui, ó, tá vendo, ó? Cadê a iluminação que não tá ligado, né? Cadê os comandos de volante? Tem. Olha esse como é que já tá. Ó, olhando aqui, ó, você tem o positivo, o negativo, alto-falante, alto-falante, alto-falante. Aí você tem uma alimentação negativa para a parte do comando de som, né? Tem a parte da iluminação, tem a parte do pó-chave, tá? Então ele é um chicotinho mais completo. Então vocês compram, quando vocês comprarem, por exemplo, vou comprar uma multimídia ou vou comprar uma moldura. Não esqueça desse carinha aqui, ele é muito importante para você fazer uma ligação limpa e segura e ter realmente o resultado que vocês esperam com qualidade, tá? Então, esse é um exemplo. Vou mostrar mais um aqui. Esse aqui, pessoal, também desfocado aqui, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Então, esse aqui já é a mesma coisa na parte de alimentação, novamente, lá que vai para multimídia, mas a parte dele aqui, ó, que é o macho que vai conectar lá no carro, onde vai estar os conectores originais do carro,
Esse é um modelo diferente, tá vendo? Ó, já são 2 conectores soltos aqui, não tem nada a ver com esses conectores que estão aqui, tá vendo, pessoal? Ó, por mais que tenha aqui, ó, os pinagem, ó, eu tenho pinagem aqui, ó, 8. Eu sei que esse lado aqui é alto-falante, mas não é esse aqui que vai encaixar aqui dentro, tá vendo? Não é ele que vai encaixar. Não é ele o padrão dele, da fêmea do carro. É outro chicote específico. Por isso que o plug and play vai... conectores especiais para os chicotes originais do carro. Então aqui, como é que é esse chicote? Esse chicote aqui já é da Hyundai. Esse aqui é de um HB20, tá? Então olha só. Esse aqui... 99% dos fios estão ligados no próprio chicote, tá? Deixa eu focar aqui, ó. Tá vendo, ó? O único que não tá é a câmera de ré. E ali, esse tem um adicional. Olha só. Por que que esses fios estão aqui assim, ó? E tem um plugzinho que a gente fala sempre no vídeo assim para vocês. Olha, tem um chicote de USB. Ah, um chicote do USB com 4 pinos. Ah, um chicote do USB com 6 pinos. Então, aqui já é o padrão de chicote de USB para ligar no conector original do seu carro. Essas cores aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Deixa eu tentar... eu vou poder errar aqui no branco e no verde, mas é o seguinte. Esse aqui é um positivo, esse é um negativo. Aí, eu só não vou lembrar se o branco é um positivo ou negativo e o verde é positivo ou negativo. Mas aqui é alimentação. Então, você vai alimentar, por exemplo, o celular, vai vir por aqui. A alimentação do seu celular vai vir por esse USB. Ah, mas o tráfego dos dados já é esses dois aqui, que é dados. Então, tem um D+, e um D- em aqui um momento, né? Então, aqui é onde vai trafegar os dados. Você vai ligar um pendrive, vai passar o vídeo. Então, ele vai percorrer por isso para entrar na multimídia, né? Então, aí você vai conseguir transmitir isso para o carro, para o som do carro, através de dados. Então, ele é alimentação e dados ao mesmo tempo, tá? E ele já vem numa conexão do apinagem que estruturalmente no conector original estaria nessas posições. Então, você também tem iluminação numa posição diferente, você tem antena, você tem comando de volante, tudo tá aqui, ó. Tá vendo? Não preciso ligar o QI 1, QI 2. Cadê o QI 1, QI 2? São esses caras aqui, ó. São marrom. Tá vendo aqui? Eles são específicos do chicote da Hyundai. Então, isso é um plug and play, tá bom? Quase 100% dos fios ligando. Agora sim, pessoal, chegou de trás para frente. Do que me startou a fazer o vídeo sobre um pouco de chicote, né, de alimentação, né? Sei que foi bem cansativo aí para vocês, foi esse conjunto aqui. Eu vou estar fazendo uma ligação, pode ser que o vídeo não publique antes ou depois ainda, porque nesse momento eu não fiz a instalação ainda, por isso que eu estou com o chicote na mesa. Vou fazer uma instalação em um Fox 2014, que tem comando de volante. Então, esse é o primeiro carro que eu vou instalar, que não é questão do chicote, plug, porque cada carro tem um plug diferente, igual tem aqui o mostrei agora há pouco do Hyundai, tá? Mas é por quê? Porque a gente vai ser obrigatório, né? Vai se obrigar a utilizar esse carinha aqui, ó. Esse é o famoso Cambus, que é um outro bicho de 7 cabeças que a gente... eu vejo instaladores aí, tá com problema, enfim, às vezes é as famosas interface para que o básico do exemplo do comando de volante do seu som original, no seu volante, funcione numa multimídia Android, então auxiliar, tá? Por quê? Quando o carro tem um som original e o comando de volante, um Cambus, que é esse Cambus que está fazendo isso, não é o Cambus em si, é a rede CAN. Por isso que é o Cambus, ele é vamos falar assim, ele é um emulador, né? Tem que passar por ele, para ele que fazer no falsete que eu vou falar para vocês, não é isso a palavra, mas ele vai enganar a situação para corrigir esse percurso que a multimídia chinesa não tem para receber essa rede CAN natural, tem que passar por essa caixinha aqui. E é ela que vai ser interligada depois com a multimídia, ok? Então, o que eu estou estudando é nessa linha. Aqui vai vir um chicotinho aqui, que é o que? Tá vendo a antena? Ó? Até as antenas são padrões, né? Padrões não, são específicas de cada modelo de carro, tá? Que eu tenho uma antena para esse caso da Volkswagen, tem os conectores separados, tá? Bom,
Vamos lá, agora por que que tem tudo isso aqui? Então, depois eu volto um pouquinho no campus aqui, para a gente falar sobre mais da Redecam. Esse chicote em si, eu vou mostrar no vídeo da instalação da multimídia, ele vai estar ali na mesa, vou estar mostrando para você que eu vou ligar, né, ele, mas eu quero deixar nesse vídeo separado de chicote, porque vai ser um vídeo que a gente pode resgatar aí também, para poder tirar essas dúvidas nesse caso. Vamos lá. Então, eu vou mostrar também que foi comprada uma moldura, e nessa moldura específica do Fox veio esse chicote, que eles falam chicote da Volkswagen, Quadlock, alguma coisa assim, não sei a pronúncia se é desse jeito, né? Ele é uma caixinha, ele é diferente, né? O conector original do carro, você vê que ele é mais robusto, é como se fosse uma caixinha dessa aqui mesmo assim, vai conectar lá, ele é mais robusto mesmo, cheio das suas pinagens padrões, tá bom? Com isso, então, adquirindo isso para poder fazer a instalação, olhando o carro que tem comando de volante, falar, ele precisa ter um chicote especial. Bom, pedi no AliExpress, veio esse chicote, aí não comecei a entender nada, vezes nada, e comecei a me amparar com as cores primárias e os chicotes sobressalentes com indicação. Então, fui eliminando. Ó, eu tenho aqui antena, tenho aqui QI1, QI2. Aí eu comecei a olhar, falei, nossa, tá ficando bom, né? Tá ficando bom porque o chicote também tá aqui, ó, da multimídia é esse, que a gente sabe que a gente vai seguir as linhas do que tá aqui, porém ele começa a fazer uns desvios aqui que eu me perdi totalmente na hora quando chegou. Aí eu falei, não, eu vou estudar um pouco mais. Então olha só o que tem de particularidade. Primeiro, o chicote vem com 2 conectores, pelo que eu entendi, esse aqui é o que eu vou usar, que é o famoso Quadlock, tá? Tem as pinagens lá que vai vir, os conectores padrões que vai encaixar aqui, esse que eu vou usar. Eu acho que esse daqui é para uma linha abaixo de 2014, 13, deve ser por isso, porque ele também tem a acessibilidade aqui dos conectores padrões aqui, ó, tá vendo? Ó? Imagina que eu vou ligar aquele padrão, então pode ser que o carro não tenha, ele não tenha campos, né, não tenha controle de volante, então eu consigo ligar o original, tá vendo? Tenho a possibilidade de ligar os conectores que veio do carro, porque ele não tem essa função de usar o campus. Então, ele atende uma linha, tá? Poderia vir só um dele, um desse, um desse? Poderia. Então, eu creio que quando eu comprei isso aqui, eu não me atentei. Isso aqui é um benefício, porque se eu tivesse que instalar num Volkswagen que não tem comando de volante, possivelmente eu não usaria esse. Pode ser que o chicote seja esse, mas pode ser que ele seja esse pelo ano do carro. E aí eu conseguiria fazer a ligação totalmente por aqui, tá? Então aqui só para explicar o que que é os 2 conectores. Eu não quero confundir vocês na questão de 2 conectores. Eu vou utilizar, creio, um só. E é por isso que eu vou explicar aqui, ó, tá? Bom, vou virar um pouquinho aqui. Depois eu volto nas cores, mas eu quero explicar o seguinte, ó. Por que que eu entendi que é 2 e vai fazer o meu papel? Por causa da fusão entre as cores do chicote com o outro chicote, tá? Ó, eu vou pegar um só para vocês entenderem que a linha, eu vou pegar esse, quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, eu acho que o roxo que é o mais evidente para nós aqui, ó. Imagina que o alto-falante aqui é o traseiro direito, tá aqui bonitinho, ó. Vou pegar o roxo com o roxo, cadê o outro roxo aqui? Positivo e negativo. Tá vendo que aqui só tem uma entrada? Imagina que ele escolheu isso aqui como primário. Então aqui eu vou ligar o chicote, então eu vou ter alimentação, vou vir com o alto-falante, vou passar com ele aqui. Mas por que que ele não está indo para o cabo da multimídia? Por que que ele não está indo aqui? Ele está vindo para cá. Porém, ele faz uma derivação, ó, uma derivação, e entra no chicote secundário. Olha aqui, ó. Ó, os bichinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, esses dois aqui, deixa eu tentar aproximar mais aqui, que tá difícil vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui. Automaticamente, deixa eu ver se eu consigo iluminar agora, peraí. Iluminei um pouco agora para ter um pouquinho mais de noção aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó, o roxo, tá, ó, tá aqui, ó, o roxo. Eu vou levantar os roxos que estão aqui, que é o que tá vindo do outro chicote. Olha só quem tá embaixo desse roxo. Mais 2 roxos. Olha aqui, ó. Tem um cinza aqui no meio, ó, mas dá pra ver, ó. Um roxo aqui, no mesmo terminal. Então, esse terminal, ele sai daqui pra cá, daqui ele tá derivando, aí você percorre ele vem pra cá, ó, olha aqui, ó, saindo aqui. Daqui ele vai descer e vai chegar até a multimídia,
vendo aqui embaixo? Então, é porque são dois tipos de diferente conector. Então, eles estão interligados para que não tenha dois chicotes. Para não ter que tem um desse para um e um desse para o outro, né? É não ter um para cada um, ó, tá vendo? Para não ter mesmo dois conectores. Então, ele fez essa fusão aqui dentro, mas todos vão chegar no mesmo caminho. Então, isso aqui eu creio que confunde no começo, mas depois ele facilita caso vocês vão fazer uma instalação e não sabe qual é o carro. Você compra a moldura, nesse caso desse Fox, e depende do ano você não vai ter surpresa, porque você vai poder usar um chicote ou um outro chicote, porque ele já vem com cambos também. Perfeito? Até aí tudo bem? Vamos lá para a segunda parte. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora assim, né, o que eu estudei, né, pessoal, ainda não é prática, mas o que a gente estuda, olha, né, a RedCam tem, como é que ele é, em inglês, acho que ele é Controller Area Network. O que seria isso? É uma rede, pessoal, é tipo uma rede robusta, quem desenvolveu foi a Bosch, tá? A Bosch desenvolveu o quê? É uma rede de tráfego robusta que você consegue trafegar dados, sabe? Tipo transmissão, né, a parte elétrica do carro, né? Você consegue fazer um tráfego bem rápido isso. Ele faz isso simplesmente um par de fio trançado que ele tem, né? Então, ele faz esse tráfego pela RedCam. Então, esse nome da RedCam, você consegue pegar essa informação lá para aquele conector, sabe aquele conector, o BD2? Lá vocês conseguem, que é a entrada do diagnóstico. Ali você consegue ter as pinagens, tudo bonitinho, e você consegue ter essa rede, você capta por lá. Esse CAN low, CAN high, assim, o que ele é? É uma alta e baixa velocidade. Ele não trabalha no 12 volts, ele trabalha menos, só que ele tem um alto, ele tem uma voltagem, e baixo tem outra. Então, assim, explicar tecnicamente eu não vou conseguir, não tenho know-how para explicar isso, mas eu sei que ele é um protocolo, né? Vamos falar assim, ele transita informações dessa parte elétrica de um jeito mais rápido, porém interfaceando com os sistemas do carro. Como eu falei, pode ser pelo airbag, pode ser por um outro lugar, o som, né? Enfim, ele vai trafegar isso e vai estar, vamos falar assim, sustentando esses componentes com energia mais rápida nesse par de fio trançado, tá bom? Bom, vamos lá agora. Para fazer essa conversão, aqui tá bem chinês, pessoal, vai ser mó difícil traduzir isso aqui, não vou saber mesmo agora, mas tem modelos de cambus para cada modelo de carro. Pelo que eu entendi aqui, ó, aqui o VW seria Volkswagen, e essa Rise é o padrão que ela usa para poder fazer as conversões. Aqui deve ter, ó, modelo não sei o que de 2008 a 2010, 2011 a 2017. Então tem um intervalo de modelos de carro da marca que ela vai atender, ok? Então ele é uma caixinha, ó, pode ver que ela tem uns buraquinhos aqui, que é isso aqui, pessoal. Ele pode simular outras coisas, como vou dar de exemplo. A entrada principal também é 16 vias, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 16 vias também, tá? Com isso, o que esse rapazinho vai fazer? Então, imagino que você tem hoje aí, eu vou dar um exemplo no Fox que eu já vi que tem essas funções. Comando de volante, sensor de estacionamento e, por exemplo, sinal de abertura de porta. São 3 exemplos que eu vou dar, tá? Então, você tem no seu carro original, tem seu painelzinho ali, né, da Volkswagen, tem uma telinha. Quando você engata a ré, ele tem um sistema original de sensor de estacionamento, ele vai dar indicação, vai começar a apitar o som, que pode ser de uma caixinha lá atrás, no porta-mala, ou a RedCam pode fazer isso trafegar pelo alto-falante do seu som e você escutar o barulho através dele, tá? Então, você pode ter esse barulhinho por lá. Abrir a porta, mesma coisa. Você pode abrir a porta e a porta estiver fechada, está aberta, o sinal que vem, o desenho que vem da porta aberta vai passar por isso e vai se destacar na multimídia. Tá? Então, a RedCam provoca esse tipo de informação e faz isso virar um original não original. Ele faz isso transparecer na multimídia chinesa, de um jeito assim. Você pode ter ar-condicionado,
né? Você pode ter os botões funcionando pela rede CAN ali dentro, pela indicação que ele vai fazer pelo campus. E o seu ar-condicionado é digital, ele pode trafegar também pela tela da multimídia, aquelas multimídias Tesla, né? Que tem esse tipo de botão mais digital mesmo, né? Que é touch. O exemplo que eu dei aqui também, o comando de volante. Então, o comando de volante você aperta mais e menos, o tráfego que vai correr pela rede CAN vai pela multimídia, fazendo isso acontecer naturalmente. E esse carinha é o que faz a simulação. Então, muitas vezes você precisa ter um alto-falante mesmo aqui. Vou dar outro exemplo. Você liga a seta do seu carro e se você escutar o barulho do relezinho batendo, né? Vamos falar assim, perto de você, perto do painel de instrumento, você escutar o barulhinho perto do painel de instrumento, não é a rede CAN que está fazendo, entendeu? É um relé, é alguma coisa mais física que está fazendo o barulho. Mas muitas vezes a rede CAN faz a seta, o barulho, ir para os alto-falantes do carro, do som, e fazer isso simular um indicador, né? E nesse caso de som. Então essa caixinha também pode produzir isso. Não vai ser na qualidade ou até mesmo utilizar os alto-falantes. Eu creio que boa parte disso ela consegue fazer pela própria caixinha dela que ela foi desenvolvida. Então ela consegue também simular alguns indicadores de barulho, né? E aqueles que vão ser transmitidos pela tela da multimídia, tá? Então tem outros modelos, né? Eu não lembro de outras marcas que tem, ou outros tipos que tem com outras marcas, de outros modelos de carro, mas tem da parte de Honda, né? Acho que é Toyota, Honda, pode ser que eles usam o mesmo tipo de modelo, tá? Então, para a Volkswagen, é esse carinha aqui, tá bom? Bom, explicado, vamos avançar mais. Bom, como eu disse que a rede CAN, ela é um par de fio trançado que vai circular pela rede, né? Passando por esse componente, nada mais justo que, fisicamente olhando aqui, ó, o conector do campus, que tá aqui, você vai plugar ele, né, aqui no chicotezinho. Imagina que você plugou aqui, tá lindo, maravilhoso. Aqui, certo? Agora eu vou percorrer esse campus com vocês, né, essa rede CAN. Imagina que nós ligamos a caixinha e o que que esse primeiro conector tá aqui, ó? Esse é o conector que vocês vão reconhecer. Ele vai ter só duas plugzinhos, né, dois terminalzinhos. Ele vai na multimídia. Muitas vezes a gente liga lá naqueles testes que eu faço da mesa, eu ligo um monte de conector USB, RCA, porém eu nunca liguei um desse de rede CAN. Então ele vai ser a porta de entrada na multimídia, tá? Vou fazer aqui, pessoal, mas assim, pensa que tem uma multimídia aqui, vou estar colocando na traseira dela lá no conector. Então, tudo que acontecer vai para a multimídia, beleza? Então, aqui a gente tem a entrada lá na multimídia. Agora eu vou puxar aqui para a gente poder fazer uma leitura aqui dos fios, tá? Bom, vou puxar aqui e a gente vai olhar desse jeito. Vou trazer aqui para baixo, vamos lá. O que eu olhei e descobri aqui, tá, pessoal? Assim, olhando, né, várias vezes, muitas vezes, N vezes até entender um pouquinho. Bom, vamos lá. Se eu tenho a saída da rede CAN que vai para a multimídia, eu tenho que ter entrada no campus. Eu tenho que ter entrada nessa caixinha. Pode ver que o par de entrada é esse daqui, ó. Parará, puxar aqui, branco e verde. Se a gente pegar o diagrama, não sei se vou conseguir pôr um print na tela aqui na hora que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, mas se a gente olhar o diagrama desse cara aqui, ele vai falar que as pinagens aqui, vai falar que esse cara aqui é o CAN high, CAN low, né, o baixa, alta, e vai estar na pinagem desse aqui, como se fosse a multimídia, vai ter o esquema elétrico dele. Então vai falar que aqui vai estar entrando a rede CAN e aqui vai estar saindo a rede CAN para a multimídia. Mas vamos tentando fazer a eliminação pela conexão, pelas cores dos fios, a gente vai estar tentando entender o campus que nós temos aqui. Então, você imagina que nós já determinando aqui a saída e a entrada. Para finalizar esse fio aqui, ó, que é a rede CAN, aí ele entra especificamente no chicote do carro. Lembra-se, agora, nesse conector, tá aqui, ó, tá vendo? O quadlock, tá aqui. Aí, ó, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil.
Tá vendo que tá aqui, ele vai. Então, imagina que agora eu vou receber. Então, em algum momento, esses dois fiozinhos verde e branco vai estar na pinagem aqui embaixo. Eu vou virar aqui, ó. Vai estar na posição lá no chicote, olhando, ó, aqui, aqui. Em algum momento, uns pinos desse aqui, acho que vai ser esse primeiro aqui em cima. Esse primeiro. E o de baixo dele, ó, esses dois pinos que estão aqui, vai fazer a parte. Então, no conector original que vai vir do quadlock, a entrada da rede CAN vai bater nesses dois pinos. Com isso, eu alimento o nosso campus, ok? Posso alimentar o outro conector? Pode, porque eu estou fazendo a derivação aqui, ó. Ele pode ser simples, como ele pode ter a rede CAN. Aí ele pode vir aqui, ó, pode ver verde e branco, tem uma derivação de verde e branco que vem nesse chicote, que vem parar aqui dentro desse outro, que é o outro modelo que nós temos. Que eu não vou focar no modelo, mas ele vai entrar aqui também e fazer uma parte. Se ele precisar da rede CAN, ele vai estar aqui também. Tem tudo bem? Beleza. Bom, continuando aqui agora no conectorzinho aqui ainda lá que nós fizemos. Então, nós matamos aqui, matamos não, a gente identificou entrada, saída da rede CAN, perfeito. Agora eu vou para as outras cores. Aqui é fácil. Aqui é um negativo e um positivo direto. Por que que eu sei disso? Porque saindo no percurso, entrando no meu chicote, ele vai bater no meu chicote 16 vias, aqui embaixo, ó, preto e amarelo. Ele vai, passa por aqui, preto e amarelo, ele tá dentro do meu positivo, ó, dentro, ó, tá uma derivação lá dentro, já lá os dois fios, positivo, e o meu negativo dentro do meu negativo. Então, eu já sei que eu tenho meu conector sendo alimentado do campus positivo e negativo. Entrada da rede CAN, saída da rede CAN. O que sobrou? Mais 3 fios. Esses 3 fios, aqui eu vou deixar por último, que é o marrom, eu vou entrar aqui no detalhe do laranja e do vermelho, que isso que me deu a dor de cabeça de entendimento. Eu olhei vídeos, aí eu comecei a ver vídeo na Alemanha, vídeo nos Estados Unidos, para entender chinês, tailandês, enfim, vários, e todos chegam no mesmo resultado, tá? Bom, o que acontece aqui? Esse fio vermelho, ele é um pó-chave. Pode ver, ele vai percorrer o caminho do conector, ó, da multimídia aqui, ó, pó-chave, tá aqui, ó. Mas por que que ele tá direto aqui do campus e ele vai para cá, ó? Por que que ele vai nesse primeiro da multimídia? Daqui, ó. Ele entra aqui na multimídia, é derivado de novo, ó. E ele para nesse conector que eu fiquei com a interrogação. Então, eu alimentando algum lugar o pó-chave, olha só, onde alimenta o pó-chave? Não tem alimentação, por isso que tem esse plug. Então é o seguinte, se vocês não tiverem colocando a rede CAN, o campus, vocês têm o conector que é o pulo do gato, é o macho e fêmea. Pode ver que tem 2 conectores aqui, ó. Um para o chicote A, um para o chicote B. Eu ignoro o meu chicote B, vamos falar só do chicote A. Aí vocês ligam esse carinha aqui, ó. Olha só como é que faz o sentido para quando não tem rede CAN. Ligou, não ligou? Olha agora só, meu fio vermelho pó-chave. Ah, já vou te adiantar. O laranja é a iluminação, é a mesma coisa. Então tá aqui, ó, vermelho e laranja. Então, tanto a iluminação como o pó-chave, agora tá indo, recebendo pela multimídia, passa pelo conector que a gente emendou, vai até o chicote e entra nas posições de iluminação e pó-chave. Ponto. Beleza? Tá aí tudo bem. Agora, eu posso fazer isso desse jeito e ligar o campus com esse conector ligado? Não, e não façam isso de verdade, tá? Vou separar aqui. Por quê? Por isso que tem a rede CAN. A rede CAN, ó, o que tá aqui dentro, ó, vamos falar o seguinte. Não ligando isso, tá bom, pessoal? Vou desconectar. Falar, mas como é que eu alimento a minha iluminação e como é que eu alimento o pó-chave? A rede CAN vai promover isso. É aí que entra o diferencial de usar o campus. Quem vai conduzir o pó-chave é a rede CAN, é o campus.
não é a ligação direta. Entendeu? Porque além disso ela tem o Volkswagen, todos os carros, mas vamos pensar numa linha dela controlar. Ela vai fazer o desligamento, ela vai fazer o pó-chave, percorrer pelo sinal, entrar pelo campus e sair os dados daqui, ó. Ó, tanto que a iluminação sai dela, não entra nela. Quem entra é a rede CAN aqui, ó. Então aqui sai, vai para multimídia, tudo bonitinho. Então você está entrando com a rede CAN, né? Que é o verde e o branquinho que tá aqui. Quando eu falo que eu quero fazer iluminação, ligar a lanterna, o que vai acontecer? A rede CAN passa pelo sinal que vai entrar aqui no verde e branco, vamos pensar assim, tá? Fisicamente falando. Ele vai entrar um sinal da energia pelo branco e pelo verde. Ela vai conduzir e falar, que sinal que é esse? Esse sinal é de lanterna. Sai pelo fio laranja e entra na multimídia. E entra aqui, ó. Não entra por esse, entra por esse que tá aqui embaixo, que já tá direto. E energia? Mesma coisa. Eu sei que é um pó-chave, quando liga, vai dar o sinal 12 volts. É pó-chave, então eu vou mandar energia por aqui. E aí eu mando energia para a multimídia por aqui, e não da conexão direta. Então a rede CAN promove. Então, usou o Cambus, não liguem esse chicote. Por isso que ele vem desse jeito, pessoal. Que a opção de ligar é porque caso o conector necessita, né? Às vezes tem carro que vai usar o mesmo chicote, tanto desse para o Cambus quanto para esse modelo, porém não vai ter o Cambus e vocês vão ter que fazer ligação direta de energia. Por isso você pode ligar tanto nesse aqui, como pode ligar nesse daqui, ó. Mesma coisa. É o mesmo conector de alimentação. Opa, tá difícil aqui. Aqui. Aí, é o mesmo conector, ó. Aí você alimenta o conector B. Tá? Porque quem vai promover é a rede CAN. Tudo bem? Agora, pessoal, para finalizar o vídeo, é onde que eu também apanhei bastante aqui, mas ele vai ser um desfecho bem rápido. É o último fio que sobrou do Cambus, que é o marrom. Só que o marrom, pessoal, ele tá descrito como back. Tá vendo aqui? Peraí, por que que eu tenho que... Eu tenho um fio aqui, que é aquele câmera de ré, que tá lá no fio cor-de-rosa. Olha lá, o fio cor-de-rosa. Eu tenho o back aqui, né? Ó. Deixa eu pegar um outro melhor aqui. Ó, imagina nesse que eu tenho aqui, ó. Ó, cor-de-rosa tá sobressalente o back, né? Ó, o back aqui tá sobressalente. Tá vendo? Tá solto o cor-de-rosa. E pode ser marrom também, tá? Que a gente falou, marrom ou cor-de-rosa. Olha só, por que que ele tá aqui? Ele tá entrando no Cambus. Ó, ele tá aqui no Cambus, aqui. Ele sai daqui. Ele vai direto para multimídia. Aqui, ó. E entra no conector do multimídia. Mas como é que eu vou ligar agora aquele cabo RCA junto com aquele fiozinho vermelho de alimentação e para alimentar o sinal da câmera universal? Simplesmente, vocês vão pegar esse fio aqui, ó. Simplesmente, não precisa nem arrancar ele do Cambus. Vocês vão fazer uma derivação dele aqui. Então, vocês vão pegar lá, imagina que esse fio veio vermelhinho, é um vermelhinho que veio lá da multimídia, naquele cabo RCA lá. Vocês ligaram o cabo RCA da entrada na multimídia para vir o sinal do vídeo, mas vocês vão ter que pegar o fio vermelho que vem lá do cabo RCA e fazer a ligaçãozinha. Aí vocês vêm com o fiozinho, supostamente poderia ser esse aqui. Aí você vem aqui e faz a derivação dele aqui, ó. Ele meio que vai enganar ou não, mas ele meio que vai alimentar aqui a multimídia pelo sinal. Provavelmente daqui não, tá? Por quê? Porque aí você vai ter uma energização daqui, teoricamente, por esse cabo, tá? Então é o único cabo que, de todos que vieram fechados, que você vai ter que fazer um cortezinho e atrelar ele aqui. Para não esquecer, não ficar por último, pessoal, além de eu falar da câmera, por que que o comando de volante eu não vou ligar? Ué, mas se eu tenho que ligar o QI1, QI2 para poder funcionar meu comando de volante? Sim, se eu não tiver o Cambus. Não tiver o Cambus, o chicote universal precisa receber o sinal do comando de volante, tá? E com isso vocês vão ligar lá na entrada que vocês vão identificar no conector do original, onde vai estar esse sinal, se é um comando auxiliar, né? Se é um botão comprado, enfim. Vocês vão ter que ligar aqui, ok? Para alimentar um padrão sem Cambus. Com o Cambus, você não precisa disso. Por quê? Torno a dizer. Vou reforçar.
Quem vai fazer o papel, além do pós-chave, além da iluminação, ele vai fazer pela rede CAN. Aí ele vai transitar isso para o comando de volante. E aí vai fazer o pulso do mais, menos, o que tiver que fazer, o Cambus vai fazer. Essa é a famosa interface, por isso que você não vai ligar fios de QUEM 1 e QUEM 2. Porque quem vai fazer vai ser a multimídia, conjunto com a rede CAN. Explicado? Bom, pessoal, tomara que tenham gostado bastante desse vídeo, tá? Que eu não tenha confundido muito vocês aí com esses monte de fio, com um monte de cores aqui, mas espero ter contribuído também para tirar algumas dúvidas. Quem não tem conhecimento nenhum, como eu, não tenho conhecimento nenhum dessa parte, é uma parte mais delicada na instalação de multimídias, mas eu acho que com a evolução, com o estudo um pouquinho, a gente vai se encaixando, consigo transmitir o que eu aprendi, vou tentando transmitir, né, com um pouco mais de receio, segurança, né, para não falar besteira, enfim, tentar realmente estudar um pouco mais. Mas eu creio que com esse pacote aqui a gente consegue se virar um pouco mais nas nossas instalações. É o primeiro carro que eu vou instalar Campus, então eu creio que eu creio que eu posso instalar mais no futuro, mas pelo menos eu tentei passar um pouquinho do conhecimento, tá bom? Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês aquele like, se inscreva no canal, por favor. Não deixe de ativar o sininho de notificação aí para receber os próximos vídeos que estarei fazendo para você. Tem muita coisa boa, tá? E eu aguardo você no próximo vídeo. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.